Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado aí nesse final de semana, nesse feriado. E nessa videoaula nós vamos fazer a correção das atividades do livro de gramática sobre substantivos, ok? Peguem ali o livro de vocês, abram aí na página 61 e vamos acompanhar a correção das atividades. Na semana passada, eu mandei 2 videoaulas para vocês a respeito dos substantivos, trabalhando aí a teoria. E agora nós vamos para a prática, né, para a correção das atividades. Qualquer dúvida que você tiver a respeito dos substantivos, das atividades, a respeito das classificações, né, que foram trabalhadas, também sobre grau, número, enfim, tudo que foi abordado aí sobre o substantivo. Caso você tenha alguma dúvida, participe do plantão, tá bom? Das 7 às 11 eu estou disponível para atender vocês, certo? Então, até 11 horas, mande sua dúvida, o seu questionamento, seu comentário, e aí nós vamos conversar, sanar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, peguem o livro de vocês, abram aí, e lembrando também, se você ainda não enviou a foto da sua atividade feita, respondida, faça isso, tá bom? O e-mail é maxnayara@yahoo.com. Não deixe de encaminhar a sua atividade feita, certo? Vamos lá. Atividades, nós vamos começar lá na página 61 do livro de gramática, e o assunto, o tema aí será substantivo. Nós temos aqui uma tirinha. Serafim, a prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo concreto e abstrato. Fácil, Isabelle. A professora Norma diz que o substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, o anjo é abstrato? A gente não toca em um anjo? Toca sim, pode tocar. 1. A tirinha é um gênero textual que, entre outras características, possui o objetivo de produzir humor, resultado quase sempre de uma fala ou atitude inesperada. Lendo essa tirinha, podemos afirmar que o humor A. é produzido por causa da dúvida da menina. B. é resultado da atitude inesperada do menino que se julga um anjo. C. tem origem na fala da menina, que não sabe a diferença entre substantivo concreto e abstrato. Letra D. acontece no segundo quadrinho. Letra E. é um substantivo concreto. Veja só, está falando que na tirinha, a partir da leitura da tirinha, nós podemos identificar o humor em qual parte. O humor é gerado a partir de qual situação apresentada ali. Veja só, eles estão conversando aqui, ela apresenta uma dúvida, né, a respeito do substantivo concreto e abstrato, a diferença entre eles, e ela faz uma afirmação, né, que anjo é abstrato, porque nós não tocamos em anjo, né, a partir de um enunciado, né, de um conceito apresentado aí, né, pela professora Norma, equivocado a respeito do concreto e do abstrato, né? Aí ela ficou em dúvida. Então, espera aí, anjo é abstrato? A gente não toca em anjo? Aí ele, não, toca sim, pode tocar. Ou seja, ele, né, ele é o anjo. Então, é a partir aqui do terceiro quadrinho, com a fala do Serafim, que nós temos o humor, né? Então, é a letra B, é resultado da atitude inesperada do menino que se julga um anjo, né? Quando fazemos aqui a leitura da tirinha, nós não imaginamos que ele, né, vai dizer a ela isso, né, que ele é um anjo, que ela pode tocá-lo, certo? Então, primeira questão, letra B. 2. No contexto da tirinha, o substantivo anjo é concreto ou abstrato? Veja só, nós vimos que substantivo concreto é aquele que é independente, tem uma existência independente. Já o abstrato nomeia aquilo que tem uma existência dependente, como sentimentos, né? E outra coisa, detalhe, os substantivos, eles nomeiam seres reais e aqueles que também são irreais no mundo da imaginação, né? Anjo, aqui no caso, né? E nós sabemos que anjo, nós temos até uma imagem na nossa mente, né? Quando nós pensamos em anjo, quando você escuta a palavra anjo.
você geralmente, né, vai imaginar um nenenzinho com auréola, com asas, né? Então, está aí no mundo imaginário. Então, você sabe o que é anjo. O anjo é o nome desse ser aí. Então, ele tem uma existência independente, certo? Por mais que ele seja lá no mundo da imaginação, não exista realmente, mas o anjo é um ser independente. Anjo é o nome de um ser independente, portanto, é um substantivo concreto. 3. Cite 3 exemplos de substantivos abstratos. Bem, nós vimos que o substantivo abstrato é aquele que nomeia algo que tem existência dependente, né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos aí, se você puder colocar outros, é melhor, tá bom? Amor. Amor é um nome, um substantivo, não, o nome de um sentimento, e ele depende que alguém o sinta para ele existir. Veja só, ele é dependente. Ele só existe se alguém o sentir. Então, amor é um exemplo de substantivo abstrato. Então, quero que vocês coloquem aí outros, tá bom? Nós temos aqui 3 exemplos. Se quiser colocar mais, pode, tá bom? Só não pode menos de 3. E é uma resposta pessoal, cada um vai colocar a sua. 4. Na tirinha, Serafim se julga um anjo, mas não seria propriamente um. Na verdade, ele certamente acredita que possui características que, em geral, atribuímos aos anjos. Isso acontece porque, embora não exista no mundo real, eles estão bastante presentes no nosso imaginário. Eles aparecem nos desenhos animados, nos filmes, nas histórias infantis, etc. Pensando nisso, descreva com suas palavras a maneira como você vê um anjo em seu imaginário. Veja só, nós até já fizemos aí essa dinâmica, né? Então, é a resposta pessoal. Você vai colocar aí as características que você vê quando imagina um anjo, tá bom? Resposta pessoal, esperamos, né, que vocês utilizem bastante adjetivos nessa descrição. Que são os adjetivos, as características, né? Nesse momento, poderíamos aproveitar para antecipar o estudo dessa classe de palavras que será trabalhada no próximo capítulo. Veja só, quando você tem um substantivo, o substantivo é um nome, né? O nome das coisas. Quando você vai descrever essas coisas, você costuma utilizar adjetivos. Adjetivos são as características que nós damos aos substantivos. Esse é o conceito de substantivo, de adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras ou uma classe gramatical, né, responsável por caracterizar, especificar o substantivo. Então, o adjetivo vai acompanhar sempre o substantivo, tá? E aí nós temos, por exemplo, um anjo gordinho, veja, gordinho é uma característica, né? Porque nós costumamos imaginar, né? Um neném, né? Gordinho, pequeno, loiro, ou talvez não, né? Ou careca. Enfim, são características. E aí nós utilizamos os adjetivos, tá bom? Então, no próximo capítulo, nós temos os adjetivos. Na nossa revisão, inclusive, tem algumas questões sobre adjetivos. E aí eu vou trabalhar com vocês de forma mais detalhada aí sobre os adjetivos, tá bom? Mas vamos lá para a quinta questão. Como vimos, os substantivos podem ser agrupados em diferentes grupos classificatórios. Pensando nisso, analise as afirmações seguintes, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. A. Todo substantivo composto é derivado. Veja só, o substantivo composto é aquele que possui mais de um radical, nós vimos. E o derivado é aquele que vem de outro primitivo. Agora raciocine comigo. O composto é quando nós juntamos mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. Ou seja, eu pego o substantivo que já existe e transformo um simples, né, e transformo em composto. Então, ele acaba sendo derivado também? Com certeza. Então, todo substantivo composto é derivado. É correta essa afirmação? É. V de verdadeiro. B. Todo substantivo derivado é simples.
Pera aí, nós já vimos aqui que substantivo composto é derivado, ou seja, o derivado também pode ter composto, então não são todos os substantivos derivados que são simples, tá bom? Tem exemplos de substantivos derivados que são simples? Claro que temos, porém, não é sempre. Tome cuidado com essas palavras, todo ou sempre, ok? Tome cuidado. Então, na B é F, de falso. C, todo substantivo primitivo é simples. Primitivo é aquele que não vem de nenhum outro, né? O derivado vem do primitivo, o primitivo não. É verdade essa afirmação? É. Todo substantivo primitivo é simples, ok? B de verdadeiro. Lembrando que o simples é aquele que possui somente um radical. D. Nem todo substantivo próprio é simples. Ah, veja só. Essa daqui é interessante. O que é o substantivo próprio? É aquele que nomeia de forma específica, particular, né? Olha só o nome da nossa escola. Nós temos Escola Intelectual Pica-Pau e Max College. Pica-pau é um substantivo que não é simples, é um substantivo composto. É próprio? É próprio. Então, aqui é verdadeiro, porque nem todo substantivo próprio é simples. Nós temos aqui um exemplo que é composto, né? Então, aqui é V de verdadeiro. Letra E. Os substantivos derivados tendem a apresentar mais de um radical? Nem sempre. Os que são compostos apresentam, né? Na verdade, esse conceito aqui, que tende a apresentar mais de um radical, é de substantivo composto e não derivado. Derivado, ele pode ser simples também, tá? Então, F de falso. Letra F. Os substantivos comuns são escritos com inicial maiúscula? Não, são os próprios, os comuns não, tá? Então, é F de falso. Sexta questão. No dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. Observe isso nas frases a seguir, procurando compreender o que realmente se quis dizer. Discuta com seus colegas. Veja só, nós vimos que o grau do substantivo ele pode indicar, por exemplo, afeto, né? Mamãezinha. Veja só, coloquei ali o grau diminutivo, mas não quer dizer tamanho, né? Ou intensidade, mas sim afeto, carinho. Ou pode ser também um tom irônico, né? Nossa, o bonitão já chegou atrasado. Ou o garotão já chegou atrasado. Veja só, eu utilizo o grau aí não referente a tamanho, intensidade, mas de uma forma ali irônica, né? Fazendo uma crítica, sarcasmo. Portanto, é isso que é para nós observarmos aí na letra A, B, C e D, a utilização aí do grau aumentativo ou diminutivo, e vamos observar aqui as circunstâncias em que eles são utilizados. Mário tem 30 anos, mas é um bebezão. Veja só, Mário tem 30 anos, né? Supõe-se que ele é um adulto independente, mas ele é um bebezão, ou seja, ele é muito mimado, ele é muito dependente, né? Então são características ali de um bebezão, né? Então não quer dizer que ele realmente seja um bebê, um bebê grande. Não, é uma forma irônica, né? Crítica ali de falar a respeito de Mário. B. Ele diz que não tem dinheiro, mas comprou um carrão. Aqui o carrão quer dizer que é um carro grande, muito grande? Não, é um carro, ó, caro. Ei, belezinha, hoje você vai estudar. Olha aí, mais uma forma irônica, né? Ei, belezinha, hoje você vai estudar, não vai me enganar não, né? Uma situação em que se pode utilizar. D, o bonitinho saiu e deixou tudo bagunçado mais uma vez, utilizando aí o grau diminutivo para ser irônico, né? E você
pode escrever aí, anotar, tem espaço, né? Não tem linhas, mas tem espaço de outras interpretações que você fez aí a respeito da utilização do grau diminutivo e aumentativo, tá bom? 7. Os substantivos, como vimos, são palavras com as quais nomeamos as coisas do mundo, reais ou imaginárias, que podem ser apreendidas como substâncias. Nessa classe de palavras existem os substantivos primitivos, isto é, aqueles capazes de originar outros, que são chamados, portanto, de derivados. Um substantivo primitivo pode originar inúmeros derivados. Por isso, estes são muito mais numerosos que aqueles. Então, os derivados são mais numerosos do que os primitivos, né? Porque do primitivo nós podemos tirar diversos. Por exemplo, de vento, por exemplo, derivamos ventania e vendaval. O processo de derivação normalmente segue regras bem definidas, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, na formação de um substantivo derivado, acrescentamos algum sentido inesperado e engraçado. Os substantivos destacados nas frases a seguir foram derivados nessas condições. Em grupo com seus colegas e o professor, procure definir o sentido desses substantivos. Então, são substantivos derivados aí que foram utilizados aí de forma cômica, né, engraçada, inesperada. Antes de passarmos aqui para a discussão sobre cada uma dessas utilizações do substantivo derivado, deixa eu só mencionar algo a vocês. Aqui nós temos um quadrinho de tome nota. Vez ou outra alguém me pergunta o que é isso, o que é para fazer aqui. Tome nota, é para você tomar nota, fazer uma outra anotação de alguma explicação, de algo. Por exemplo, aqui, falei para vocês na questão anterior, se vocês tiverem outras interpretações, vocês podem escrever. Pode escrever aqui, tá bom? É um espaço para você tomar nota, escrever algo, para depois, quando você for revisar seu conteúdo, você olhar lá e lembrar, é isso daqui mesmo, tá bom? Então, esse espaço é reservado para suas anotações, ok? Agora, vamos aqui para as letras. Paulo está morando em um apartamento. O que é esse apartamento? Veja, apertado, pequeno, né? Quer dizer que o apartamento é muito pequeno. Marcos é namorado de Silvia. Namorado é o quê? A junção de namorado com marido, né? Aí criou-se aí o namorado. C. Isto não é café, é um chafé. Mistura de chá com café, né? O que é esse chafé? Seria um café bem fraco, né? D. Ela fala portunhol. Portunhol é mistura do português com o espanhol. Marcelo é pai de Arthur. Quer dizer que Marcelo é pai e mãe, né? Ele desempenhou essas duas funções, ele desempenha nessas duas funções. F. Arthur está na fase da aborrecência. Você sabe quem está na fase da aborrecência? Você conhece? É a fase ali, né, da adolescência, mas os jovens, né, costumam passar por várias questões críticas emocionais, né, psicológicas. Então, a adolescência, né, muitas vezes é tratada como a aborrecência, porque é uma época muito difícil, né? G. Paula é chocolatra, ela é viciada em chocolate. H. Vou precisar de um patrocínio para fazer esse curso. É o patrocínio do pai, né? Investimento aí, investimento entre aspas, né, do pai. E Carlos é um sincericida. Mistura aí de sincero, né, com o ida, né, homicida, suicida, enfim, ele é um sincericida. J. Márcia é escragiária naquela empresa, quer dizer, ela é uma estagiária que é escravizada, né? Que ela faz de tudo, tem que fazer de tudo, enfim. K. João é um motorista, ele é um motorista ruim, né? L. O filho deles é uma criança, mistura de criança com onça, né? Talvez porque é muito agitado, enfim. É uma criança, ou bravo, né? Não sei.
8. Leia o quadrinho a seguir. A imagem aqui não ficou muito boa, mas acompanhe na gramática de vocês que dará tudo certo. Serafim. Quem é, pai? É a crise, Serafim. Não se preocupe, crise é um substantivo abstrato, mas acho que vai doer no meu bolso. Ah, porque para Serafim o pai não deveria se preocupar com a crise. Serafim pensou, né? Já que é um substantivo abstrato, ele vai ficar calmo, não vai fazer nenhum mal, né? Essa crise aí não vai fazer nenhum mal. Então, para o Serafim, né? Porque para Serafim, por ser um substantivo abstrato, a palavra crise não poderia prejudicar o seu pai. B. Para o pai, o substantivo crise tem um sentido concreto ou abstrato? Explique. Veja só, ele disse, mas eu acho que vai doer no meu bolso, né? Então, para ele é um substantivo concreto, né? Mais do que concreto. Né? Para o pai, o substantivo crise tem um sentido concreto, isto é, seus efeitos na economia da família serão sentidos, né? Algo realmente concreto que vai se concretizar, acontecer, né? C. Considerando sua resposta para a questão anterior e a época em que essa charge foi produzida, outubro de 2015, a que crise provavelmente o personagem se refere? Se for preciso, faça uma breve pesquisa, tá bom? Vamos lá. A charge faz referência à grave crise política e econômica que atingiu o Brasil em 2015. Até o momento em que estamos escrevendo este capítulo, ainda não sabemos qual será a duração desse problema, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, principalmente agora que nós estamos trabalhando aí com a internet, né? E acrescentar aí informações a respeito dessa crise que estava aí bem forte em 2015, nós agora também estamos passando por crise, né? Com a questão da pandemia, questões políticas também, né? Os preços das coisas estão lá em cima, né? Veja só, então temos uma crise superando outra, né? Então, vamos lá. 9. Sabemos que muitas palavras podem alterar seu significado conforme o contexto em que elas são usadas. Pensando nisso, dê pelo menos 2 significados para cada palavra abaixo. Pessoal, algumas palavras, elas possuem mais de um sentido, né? Isso vai depender ali do contexto, né, em que elas forem usadas, o sentido que vai ser utilizado. Então, você pode pegar o dicionário, né, e ver os sentidos, caso você não conheça dessas palavras, né? Talvez você se recorde só de um sentido, então pode sim recorrer ao dicionário, mas aqui nós vamos ver o que o livro traz. A. Cabeça. Cabeça pode ser o quê? Parte do corpo humano, né? Eu tenho cabeça, você tem. Ou o líder de grupo de pessoas, né? O cabeça do grupo é o líder. Por que cabeça, né? Porque é o que mais pensa, tem que tomar decisões, né? B. Cisma. Cisma, separação de uma pessoa ou grupo de pessoas, ou dissidência de opiniões. Isso é cisma. C. Capital. Capital pode ser a principal cidade de um país, nós moramos, né, na capital, capital do estado, né? Pode colocar aqui de país ou de estado, ou todo bem econômico aplicável à produção. Esse capital é o quê? Dinheiro. D. Águia, ave de rapina ou uma pessoa notável. Rádio, osso longo que forma o antebraço ou aparelho receptor de sinais radiofônicos de uma estação de rádio. F. Cura, restabelecimento da saúde ou pároco da Igreja Católica. Grama pode ser planta das gramíneas que forma forrações, né? A grama que cobre lá o jardim, ou unidade de medida de massa. 10. Nas frases abaixo, passe para o masculino as palavras destacadas. Faça apenas as alterações necessárias. Por quê? Veja só, nós não vimos aqui, ó, cabeça, a parte do corpo humano, é a cabeça. Agora, o líder do grupo é o cabeça do grupo, veja só. Então, nós
alteramos ali o feminino e o masculino e feminino, né? Muda o sentido também. Então, é isso que ele quer aqui. Vamos lá. A caixa está ali no canto. Agora, o caixa está ali no canto. As alterações necessárias nós fizemos. Passamos para o masculino. Aqui nós temos o artigo definido a, que é utilizado no feminino, né? Para o masculino já tem que ser o caixa. B, a grama está muito alta. Para o masculino fica o grama está muito alto. C, a cabeça parou de pensar. O cabeça parou de pensar. D, a estepe foi destruída. O estepe foi destruído. Veja, nós passamos os adjetivos, né? Quando há presença deles, e os artigos para o masculino, concordando com o gênero do substantivo. 11. Ao passar os substantivos destacados na questão anterior para o masculino, você certamente percebeu uma mudança completa de sentido. A que conclusão podemos chegar sobre isso? Então, veja só, não foi só o gênero ali que mudou, né? O sentido também mudou. A caixa, o caixa é diferente, né? Nós não temos o caixa do supermercado, nós não temos a caixa em que guardamos as coisas. Veja, muda o sentido completamente também, né? A grama é aquela que cobre o jardim, né? Que cresce, aquela plantinha. O grama é o que? Unidade de peso, né? Quero 500 gramas de carne. Masculino, tá? Então, vamos lá. O sentido de alguns substantivos está ligado à sua flexão de gênero, ou seja, apresenta um sentido no masculino e outro no feminino. 12. O sentido abaixo foi extraído de um conto de Rubem Fonseca. Pouco tempo depois, a campainha tocou novamente. Era a polícia. Abri a porta e o polícia me deu uma intimação para depor na segunda-feira. Descreva a diferença de significado que a variação de gênero determina nos substantivos destacados. Veja só, era a polícia e depois o polícia. Há uma diferença, né? O polícia é o agente policial, né? Aquele que trabalha na polícia, que é a instituição de segurança, né? Então, vamos lá. A polícia é a instituição de segurança pública. O polícia é a pessoa que trabalha nessa instituição, né? Na instituição de segurança pública. Nesse caso, na polícia. Veja só, o polícia, né, é o sinônimo de policial. 13. Observe as seguintes frases. Aquela aluna estava usando uma saia belíssima. A mulher estava procurando seu estojo de maquiagem. O que aconteceria com o sentido se passássemos os substantivos destacados nessas frases para o masculino? Isso é interessante. Veja só. Passando aluna para o masculino, nós teríamos aluno. Mudaria ali somente a desinência de gênero no finalzinho da palavra. Aluna, aluno. Agora, mulher. Qual é o masculino de mulher, pessoal? É homem, não é apenas o acréscimo, uma mudança ali do finalzinho da palavra. A palavra toda muda, né? Então, vamos lá. Se passássemos esses substantivos para o masculino, as orações ficariam, em princípio, sem sentido, né? Pois atribuiriam aos homens o uso de objetos que culturalmente não fazem parte do universo masculino. Aquele aluno estava usando uma saia belíssima. Veja, fica estranho, né? E o homem estava procurando seu estojo de maquiagem. Assim, ambas as frases só teriam sentido em contextos específicos. Então, aqui está mais voltado para o sentido, né? Mas vamos levar em consideração também a questão do masculino, do próprio substantivo, né? Que mulher, nós temos o contrário de mulher, que é uma outra palavra, e aluno, nós só mudamos ali a desinência. 14. Substitua a palavra coisa
Não é permitido usar algo por substantivos. Faça as adaptações necessárias. Então, você vai colocar ali de forma mais específica. Nós utilizamos demais, né, a palavra coisa. Pegue aquela coisa ali para mim. Aqui você vai colocar de forma mais específica, tá bom? Sem usar algo, porque também é bem definido, né? Aqui nós temos respostas sugeridas. Se você tiver colocado outras respostas, não tem problema, tá? Os deputados discutirão coisas políticas e sociais. Veja, os deputados discutirão assuntos políticos e sociais ou tópicos políticos e sociais. B. O conhecimento útil é capaz de situar qualquer coisa em seu contexto. O conhecimento útil é capaz de situar qualquer informação em seu contexto. C. Existem várias coisas para reduzir os desequilíbrios entre as pessoas. Existem várias alternativas para reduzir os desequilíbrios entre as pessoas, ou várias opções. D. A violência nas cidades é uma coisa particularmente preocupante. A violência nas cidades é um problema particularmente preocupante. Letra E. Prometer reformas impossíveis é uma coisa muito comum para atrair votos. Prometer formas impossíveis é uma tática, uma atitude, né, muito comum para atrair votos. Uma estratégia muito comum para atrair votos. Veja, há várias opções. F. A busca pela felicidade é uma coisa legítima. A busca pela felicidade é um sonho legítimo ou é um objetivo legítimo. G. Quando o homem pensa no futuro, uma coisa é certa: qualidade de vida é fundamental. Quando o homem pensa no futuro, uma ideia é certa: qualidade de vida é fundamental. Nós vamos encerrar por aqui, correção das nossas atividades do livro de gramática, tá? Pedir para vocês responderem até a página 67. Nós temos ali algumas atividades ainda, né, sobre encontro consonantal, salvo engano. Ainda lá no livro de gramática nós vamos fazer mais à frente, tá bom? Mas essa semana nós vamos ficar mais focados na lista de revisão, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11, tá bom? Para atendê-los. E o e-mail para o envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. Não deixe de mandar a sua lista de revisão respondida também, tá bom? Não só as atividades, quanto a lista de revisão. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, uma excelente semana e até a próxima aula.